Olá, sejam todos muito bem-vindos. Antes da história começar, eu quero saber, de onde você está assistindo esse vídeo? Comenta aqui embaixo sua cidade e seu estado. Eu adoro ver até onde essas histórias estão chegando. E se você gosta de terror sobrenatural, relatos assustadores e histórias que fazem perder o sono, já se inscreve no canal e ativa o sininho. Porque aqui sempre tem histórias novas, e cada uma consegue ser mais perturbadora que a outra. Então já deixa seu like, comenta e compartilha com alguém que também gosta de sentir medo de madrugada. Agora, apague as luzes, coloque seus fones de ouvido, se ajeite onde estiver e sem mais delongas, bora para a história de hoje. O Homem da Capa de Veludo. O primeiro relato chegou ao canal através de um áudio, enviado por um caminhoneiro que preferiu não se identificar. Ele disse que nunca foi uma pessoa de acreditar em histórias sobrenaturais. Sempre levou tudo para o lado lógico, mecânico, explicável. Mas, segundo ele, isso mudou depois de algumas viagens solitárias por estradas do interior durante a madrugada. Ele contou que tudo começou de forma simples, quase imperceptível. Em um posto de combustível isolado, durante uma parada rápida para abastecer e tomar café, ele ouviu uma conversa entre dois funcionários. Eles falavam baixo, como se evitassem ser ouvidos. E em certo momento, ele escutou claramente uma expressão que chamou sua atenção. Homem da Capa de Veludo. Assim que perceberam que ele estava por perto, a conversa foi interrompida. Não houve explicação, não houve continuação. Apenas silêncio e mudança de assunto. Isso ficou na cabeça dele, mas ele não deu muita importância naquele momento, achando que era apenas algum tipo de história local exagerada. Alguns dias depois, já em outra viagem noturna, ele entrou em um trecho extremamente isolado da rodovia. Não havia iluminação adequada e os poucos pontos de luz ficavam distantes, criando longos intervalos de escuridão total. O rádio do caminhão começou a falhar de maneira estranha, indo do som normal para chiado e depois silêncio completo, sem motivo aparente. Ele relatou que nesse ponto a sensação dentro da cabine mudou. Não era medo direto, mas uma percepção diferente do ambiente. Como se o silêncio externo estivesse mais pesado do que o normal, e como se a estrada tivesse perdido um pouco da sua habitualidade. Foi então que ele viu algo à frente. À margem da pista, uma figura estava parada. Ele descreveu como uma presença alta, imóvel, envolta por algo semelhante a uma capa longa e escura, com um tecido que não reagia ao vento. Não havia movimento evidente, nem detalhes claros do rosto, apenas uma forma humana estática, observando o fluxo da estrada. O mais estranho, segundo ele, não foi a imagem em si, mas a sensação que veio junto. Ele não sentiu pânico imediato nem impulso de fuga. Sentiu apenas uma estranheza silenciosa, como se aquilo não estivesse ali para interferir, mas para observar o que passava por aquele caminho. Ele reduziu a velocidade instintivamente e passou com o caminhão devagar. Nenhuma reação aconteceu. Quando olhou pelo retrovisor alguns segundos depois, não havia absolutamente nada na pista. Nenhuma sombra, nenhum movimento, nenhum sinal de que algo ou alguém estivesse ali antes. E o mais inquietante, segundo ele, foi o silêncio que permaneceu depois disso. Não o silêncio comum da estrada vazia, mas um tipo de silêncio que parecia acompanhar o veículo por alguns instantes antes de desaparecer, completamente. Depois daquela viagem, o caminhoneiro contou que tentou esquecer o ocorrido. Continuou trabalhando normalmente, fazendo suas rotas de sempre, convencido de que o cansaço podia ter afetado sua percepção naquela madrugada. Durante alguns dias, conseguiu realmente acreditar nisso. Mas então as coincidências começaram. Em outro posto de estrada, já em uma cidade diferente, ele ouviu novamente o mesmo nome sendo mencionado. Dessa vez, vinha de um grupo de motoristas mais velhos, sentados perto das bombas de combustível. A conversa parecia séria demais para ser brincadeira. Um deles comentou que certos trechos da estrada mudavam durante algumas madrugadas, principalmente quando o movimento diminuía completamente. Outro respondeu apenas: se você ver o homem da capa de veludo, não para o caminhão. O silêncio que veio depois daquela frase foi o que mais incomodou o motorista.
Ninguém riu, ninguém continuou o assunto. Ele contou que tentou perguntar do que estavam falando, mas um dos homens apenas respondeu: tem coisa que é melhor respeitar do que tentar entender. Naquela noite, ele saiu do posto levando uma sensação ruim no peito. Não exatamente medo, mas a impressão de que várias pessoas sabiam da mesma história sem nunca explicarem completamente. As semanas passaram sem nada acontecer, até a madrugada em que ele precisou atravessar uma rota pouco movimentada no interior. Segundo ele, era uma estrada antiga, cercada por mata fechada em alguns trechos e praticamente sem sinal de celular. O clima estava estranho desde o começo da viagem. Não havia vento, não havia barulho de insetos e até o motor parecia fazer menos som dentro da cabine. Foi perto das 3 da manhã que ele percebeu algo incomum. Luzes, muito distantes, como se alguém estivesse parado mais à frente no acostamento segurando uma lanterna fraca. Ele reduziu a velocidade, achando que pudesse ser algum carro quebrado. Mas conforme se aproximava, percebeu que não havia veículo nenhum ali. Apenas a figura, parada no escuro. Dessa vez ele conseguiu ver melhor a roupa. A capa parecia antiga, longa até os pés, feita de um tecido pesado que absorvia quase toda a luz dos faróis. O rosto permanecia impossível de distinguir, escondido pela sombra e pela própria escuridão da estrada. O caminhoneiro disse que sentiu um arrepio tão forte naquele momento que precisou apertar o volante com força para não perder a concentração. Mas outra coisa chamou a atenção. A sensação não era agressiva. Era como se aquela presença estivesse apenas esperando a passagem dele, observando, silenciosa. Ele afirmou que por alguns segundos teve a impressão de ouvir algo parecido com passos do lado de fora da cabine, acompanhando lentamente o caminhão enquanto ele passava. Mas quando olhou pelos espelhos, não havia nada além da estrada vazia e da escuridão ao redor. Mesmo assim, o medo começou a crescer de verdade naquela noite. Porque alguns quilômetros depois, ele encontrou um posto abandonado à beira da estrada. O lugar estava completamente vazio, exceto por um senhor sentado sozinho perto da antiga lanchonete fechada. O homem chamou o caminhoneiro antes mesmo que ele desligasse o motor. E a primeira coisa que perguntou foi: "Você viu ele também, não viu?" O motorista disse que o sangue gelou imediatamente. Ele perguntou do que o velho estava falando, mas o homem apenas ficou olhando fixamente para a estrada escura. Atrás do caminhão, antes de responder em voz baixa, o homem da capa de veludo aparece quando o caminho da pessoa está carregado demais. O caminhoneiro tentou rir, achando que fosse alguma superstição local. Mas o velho continuou falando com absoluta tranquilidade. Disse que algumas pessoas associavam aquela presença a algo espiritual, ligado à proteção de caminhos dentro das tradições de matriz africana. Não como algo maligno, mas como uma presença que surgia em momentos difíceis, principalmente para quem carregava problemas emocionais, medo ou pensamentos pesados durante longas viagens solitárias. Aquilo mexeu com ele de uma forma estranha, porque naquela época, segundo contou no áudio, ele estava passando por um dos piores períodos da vida. Dívidas, separação, noites sem dormir e uma sensação constante de estar perdido. E pela primeira vez desde o início daquelas experiências, ele começou a pensar que talvez aquilo não fosse apenas imaginação causada pelo cansaço. Depois daquela conversa no posto abandonado, o caminhoneiro disse que ficou dias tentando tirar aquilo da cabeça. O problema era que quanto mais tentava ignorar, mais pequenos detalhes começavam a parecer estranhos durante as viagens. Ele contou que passou a reparar em coisas que antes nunca chamavam sua atenção. Trechos da estrada onde o silêncio parecia diferente, pontos específicos onde o rádio falhava sempre da mesma maneira, e uma sensação constante de estar sendo observado em determinadas madrugadas. Mesmo assim, continuou trabalhando normalmente. Até a noite em que tudo ficou realmente difícil de explicar. Segundo ele, a viagem começou tranquila. O céu estava limpo. Havia pouco movimento na rodovia e o caminhão não apresentava problema algum. Mas perto da meia-noite, ao entrar em um trecho cercado por mata dos dois lados,
Ele começou a sentir novamente aquela mudança no ambiente. O ar parecia pesado, o som do motor parecia distante, e o silêncio da estrada começou a ficar incômodo demais. Foi então que o rádio ligou sozinho. Primeiro veio apenas chiado, depois uma voz baixa, impossível de entender, e então silêncio outra vez. O caminhoneiro afirmou que desligou o aparelho imediatamente, sentindo um arrepio subir pelas costas. Ele tentou focar apenas na direção, convencido de que aquilo podia ser falha elétrica. Mas poucos segundos depois, os faróis iluminaram algo parado mais à frente. A figura estava novamente à margem da estrada, imóvel, dessa vez mais próxima do que antes. Ele contou que conseguiu enxergar melhor a capa escura, pesada, longa até quase tocar o chão. O tecido parecia absorver a luz dos faróis, como se a escuridão ao redor ficasse ainda mais forte perto daquela presença. Mas o que realmente mexeu com ele foi outra coisa. Ao passar devagar, teve a impressão de que a figura levantou levemente a cabeça em direção ao caminhão. Não houve gesto agressivo, não houve perseguição. Mesmo assim, ele sentiu um medo profundo tomando conta do corpo inteiro. Porque naquele instante veio uma sensação impossível de explicar. Como se aquela presença soubesse exatamente tudo o que ele estava carregando por dentro. Os problemas, a tristeza, o cansaço, a sensação constante de estar perdido na própria vida. Ele disse que precisou respirar fundo várias vezes para conseguir continuar dirigindo. E foi alguns quilômetros depois que aconteceu algo que ele nunca conseguiu esquecer. Na curva de um trecho perigoso da estrada, um carro surgiu em alta velocidade na pista contrária, ultrapassando de forma completamente imprudente. O caminhoneiro contou que teve apenas segundos para reagir. Ele puxou o volante com força. O caminhão quase saiu da pista. Por um instante ele teve certeza de que iria tombar, mas inexplicavelmente conseguiu recuperar o controle. O carro desapareceu na estrada sem sequer diminuir a velocidade. O caminhoneiro parou mais à frente tremendo. As mãos estavam geladas. O coração parecia querer sair pela boca. Ele desceu do caminhão, tentando recuperar o ar, ainda em choque pelo que quase tinha acontecido. E foi nesse momento que percebeu algo estranho. No acostamento, alguns metros atrás do caminhão, havia marcas no chão, como se alguém tivesse permanecido parado ali por muito tempo. Ele disse que olhou ao redor imediatamente, mas não havia ninguém. A estrada estava completamente vazia. Ainda assim, uma sensação muito forte tomou conta dele naquele instante. Não parecia que tinha escapado sozinho daquele acidente. E pela primeira vez, o medo começou a se misturar com outra coisa: respeito. Na manhã seguinte, depois de encerrar a viagem, ele decidiu comentar aquilo com um conhecido antigo que frequentava religião de matriz africana. Segundo ele, precisava ouvir uma explicação de alguém que entendesse mais sobre espiritualidade. O homem ouviu tudo em silêncio, sem interromper. E quando o caminhoneiro terminou de contar, a única coisa que recebeu como resposta foi: nem toda presença vem para assustar. Algumas aparecem para impedir que a pessoa se perca de vez. O caminhoneiro perguntou diretamente se aquilo podia ter relação com o Exu veludo. O homem pensou por alguns segundos antes de responder. Disse que dentro da tradição, Exu não era visto como algo maligno, muito menos como demônio, como muita gente de fora acreditava. Explicou que para quem vive a religião, existem entidades ligadas a caminhos, movimento, proteção espiritual e equilíbrio, e que algumas pessoas descreviam certas experiências espirituais através da imagem de um homem, vestido de preto, usando capa, surgindo em momentos difíceis da vida. Mas também deixou claro que cada experiência era individual. Cada pessoa interpretava de uma forma. O caminhoneiro disse que saiu daquela conversa ainda mais confuso. Só que, no fundo, sentia que alguma coisa tinha mudado desde a noite do quase acidente. Porque pela primeira vez em muito tempo, ele teve a sensação de que talvez não estivesse completamente sozinho na estrada. Depois daquela conversa, o caminhoneiro contou que tentou seguir a vida normalmente, mas as viagens nunca mais pareceram iguais. Segundo ele, havia algo diferente na maneira como enxergava a estrada depois do quase acidente. Certos lugares começaram a provocar uma sensação difícil de explicar.
como se alguns trechos carregassem uma espécie de peso invisível. Ele disse que passou a evitar dirigir pensando demais nos próprios problemas durante a madrugada. Sempre que o silêncio da estrada ficava intenso, lembrava das palavras do homem que conversou com ele sobre espiritualidade. Algumas presenças aparecem para impedir que a pessoa se perca. Aquilo ficou marcado na cabeça dele. Mesmo assim, havia noites em que o medo voltava com força, principalmente quando o rádio começava a falhar. Ele contou que isso passou a acontecer com frequência maior depois daquele dia. Não era defeito constante. Durante o dia, tudo funcionava normalmente, mas em certas madrugadas, principalmente em estradas muito vazias, o som começava a oscilar sozinho. Chiado, silêncio, ruídos baixos impossíveis de entender. E então, o som voltava ao normal, como se nada tivesse acontecido. O caminhoneiro dizia a si mesmo que aquilo podia ser interferência de sinal. O problema era que as falhas sempre aconteciam nos mesmos tipos de lugares. Trechos isolados, cercados de mata ou completamente desertos. Em uma dessas noites, ele precisou fazer uma rota diferente da habitual, por causa de uma interdição na estrada principal. Era um caminho mais antigo, estreito e pouco utilizado por caminhões grandes. Segundo ele, até os moradores da região evitavam passar ali durante a madrugada. O clima daquela viagem parecia estranho desde o começo. Neblina baixa, ausência total de outros veículos e uma sensação constante de que o ambiente estava silencioso demais. Por volta das 2 da manhã, o caminhão começou a perder velocidade sozinho em uma subida leve, como se estivesse pesado além do normal. O motorista verificou os painéis, mas não havia nenhum problema mecânico aparente. Foi nesse momento que os faróis iluminaram algo mais à frente. A figura estava novamente parada no acostamento, mas dessa vez havia algo diferente. Ela parecia mais próxima da pista do que nas outras vezes. Imóvel, silenciosa, observando diretamente o caminhão se aproximar. O motorista contou que sentiu o corpo inteiro gelar. Não por agressividade, mas porque naquela noite a presença parecia muito mais real do que antes. Ele afirmou que chegou a pensar em parar o caminhão, mas lembrou imediatamente da frase que ouviu meses antes no posto. Se você ver o homem da capa de veludo, não para. Então continuou dirigindo devagar. Quando passou ao lado da figura, teve a impressão de sentir um cheiro forte de terra, molhada misturado com fumaça de charuto entrando pela janela, parcialmente aberta da cabine. Aquilo fez o coração dele disparar. Ele olhou rapidamente para o lado, tentando enxergar melhor, mas só conseguiu ver parte da capa escura balançando lentamente, mesmo sem vento algum na estrada. E então aconteceu o que mais marcou aquela madrugada. Alguns metros à frente, os faróis revelaram que parte da pista tinha cedido por causa da chuva dos dias anteriores. Um trecho inteiro do acostamento estava destruído, formando uma abertura profunda ao lado da rodovia. O caminhoneiro disse que, se estivesse na velocidade normal que costumava dirigir, provavelmente não teria conseguido frear a tempo ao entrar naquela curva, coberta pela neblina. Ele parou o veículo tremendo, desceu da cabine e ficou olhando o trecho destruído da estrada, tentando entender o que tinha acabado de acontecer. Porque, segundo ele, só reduziu drasticamente a velocidade por causa da figura parada no acostamento. Sem aquilo, talvez não tivesse percebido o perigo a tempo. O silêncio daquela madrugada foi uma das coisas mais assustadoras que já sentiu. Nenhum som de animal, nenhum carro, nada. Só a neblina cobrindo parcialmente a pista e a sensação muito forte de que havia alguma presença ali perto observando. Tudo em absoluto silêncio. Ele contou que não teve coragem de olhar para trás imediatamente. Mas quando finalmente criou coragem e virou devagar em direção ao trecho onde tinha visto a figura, não havia mais ninguém. A estrada estava completamente vazia. Mesmo assim, ele afirmou que sentiu algo estranho naquele momento. Não era exatamente medo. Era uma mistura de alívio, respeito e inquietação. Porque 2 vezes seguidas havia escapado de situações perigosas. Logo depois de encontrar aquela presença na estrada,
E por mais que tentasse encontrar explicação lógica, no fundo começava a acreditar que aquilo talvez não fosse coincidência. Na semana seguinte, ele decidiu voltar naquele mesmo posto abandonado onde conversou com o senhor da outra vez, mas encontrou o lugar completamente fechado. Sem luz, sem movimento, as portas estavam trancadas e cobertas de poeira, como se ninguém frequentasse ali fazia muito tempo. Confuso, ele perguntou, em outro posto próximo, sobre o velho que costumava ficar sentado naquele lugar durante a madrugada. O frentista ficou em silêncio por alguns segundos antes de responder. Aquele posto está abandonado faz mais de 5 anos. O caminhoneiro disse que sentiu um frio imediato atravessar o corpo inteiro depois daquela resposta. Na hora, tentou argumentar, insistindo que tinha conversado pessoalmente com um senhor no local poucos dias antes. Descreveu a roupa, a voz calma, o jeito como ele parecia conhecer cada detalhe daquelas experiências na estrada. Mas o frentista apenas balançou a cabeça devagar. Segundo ele, ninguém permanecia naquele posto desde que o lugar fechou depois de um assalto antigo que terminou em tragédia anos atrás. O prédio tinha sido abandonado e, com o tempo, virou apenas mais uma construção esquecida na beira da rodovia. O caminhoneiro contou que saiu dali sem conseguir organizar os pensamentos. Durante o resto do dia, tentou encontrar alguma explicação lógica. Talvez o posto não estivesse totalmente abandonado. Talvez alguém usasse o espaço ocasionalmente. Talvez o homem fosse apenas um morador da região. Mas havia um detalhe que não conseguia esquecer. Na noite da conversa, o velho parecia saber coisas demais, principalmente sobre a figura da estrada e sobre os problemas que ele carregava sem ter contado para ninguém. Depois disso, as viagens começaram a afetá-lo de outra forma. O medo diminuiu aos poucos, mas a sensação de estar sendo observado continuava, aparecendo em determinadas madrugadas. Ele contou que passou a perceber pequenas mudanças no ambiente antes que algo estranho acontecesse. O rádio falhava, o silêncio aumentava, o ar parecia mais pesado, e então vinha aquela sensação difícil de explicar, como se alguma presença estivesse próxima. Mesmo assim, ele nunca mais viu a figura tão claramente quanto naquela estrada coberta pela neblina, até uma madrugada específica. Segundo o relato enviado ao canal, aquela foi a pior semana da vida dele. Problemas financeiros, cobranças, noites sem dormir e uma sensação constante de esgotamento emocional. Ele contou que chegou a pensar em abandonar o trabalho depois de tantos meses vivendo pressionado. Naquela noite, pegou a estrada completamente abalado. Dirigia quase no automático, sem prestar atenção em muita coisa ao redor. Foi perto das 3 da manhã que começou uma chuva forte. A visibilidade diminuiu rapidamente e os limpadores do para-brisa mal conseguiam acompanhar a quantidade de água. O caminhoneiro disse que começou a sentir um nervosismo estranho crescendo dentro da cabine. Não sabia explicar o motivo. Era como se alguma coisa estivesse errada na estrada. Então o rádio ligou sozinho novamente. Primeiro veio chiado, depois um som abafado parecido com passos sobre terra molhada. E então silêncio absoluto. Foi nesse instante que os faróis iluminaram a figura, parada no meio da chuva, mais próxima do que nunca. A capa escura parecia pesada por causa da água, mas continuava imóvel, como se o vento e a chuva não afetassem aquela presença da mesma forma que afetavam o resto da estrada. O caminhoneiro contou que o coração disparou imediatamente, mas junto do medo veio outra sensação, uma certeza estranha de que precisava diminuir a velocidade naquele momento. Ele reduziu quase por instinto, e poucos segundos depois percebeu o motivo. Um caminhão tombado ocupava parte da pista logo à frente, escondido parcialmente pela curva e pela chuva intensa. Se estivesse na velocidade normal, provavelmente não teria conseguido frear a tempo. Ele conseguiu parar o veículo a poucos metros do acidente. Tremendo! Sem conseguir acreditar no que tinha acabado de acontecer. Outros motoristas começaram a aparecer minutos depois, e o local virou um caos de sirenes, lanternas e pessoas tentando ajudar. Mas o caminhoneiro só conseguia pensar em uma coisa: na figura parada sob a chuva, segundos antes da curva.
Mais tarde, enquanto aguardava a pista ser liberada, um motorista mais velho percebeu que ele estava abalado e perguntou o que tinha acontecido. Depois de hesitar por alguns segundos, o caminhoneiro resolveu contar. Esperava ouvir piada. Esperava que o homem dissesse que era impressão causada pelo cansaço. Mas o motorista apenas ouviu tudo em silêncio. E no final respondeu com tranquilidade. Tem presença que aparece quando a pessoa está perto de se perder completamente. O caminhoneiro perguntou se ele também conhecia histórias sobre o homem da capa de veludo. O homem assentiu devagar. Disse que já tinha ouvido muitos relatos parecidos durante anos de estrada. Alguns tratavam aquilo como superstição. Outros associavam a espiritualidade de matriz africana, falando de Exu veludo como uma presença ligada à proteção de caminhos, principalmente em momentos difíceis da vida. Mas o que mais marcou o caminhoneiro foi a última frase daquele homem antes de ir embora. Nem tudo que protege chega trazendo paz. Às vezes, primeiro vem o silêncio. Depois daquela noite de chuva, o caminhoneiro contou que passou dias sem conseguir dormir direito. Sempre que fechava os olhos, lembrava da figura parada no meio da estrada, segundos antes do acidente aparecer na curva. A imagem da capa escura e imóvel sob a chuva parecia grudada na memória dele de um jeito impossível de ignorar. Mas o que mais o incomodava não era o medo. Era a sensação crescente de que aquilo estava acontecendo por um motivo. Segundo ele, as experiências começaram a mudar depois daquele episódio. Antes, tudo parecia distante, rápido e difícil de compreender. Agora, havia momentos em que sentia claramente uma presença durante as viagens, principalmente quando estava emocionalmente abalado ou perdido nos próprios pensamentos. Ele contou que passou a evitar certas estradas durante a madrugada. Mesmo assim, algumas rotas eram inevitáveis por causa do trabalho. E em praticamente todas elas, acabava percebendo os mesmos sinais antes de algo estranho acontecer. O rádio falhava, o silêncio mudava e uma sensação de atenção tomava conta do ambiente. Em uma dessas viagens, ele decidiu parar em uma pequena lanchonete de beira de estrada frequentada por caminhoneiros antigos. O lugar era simples, iluminado por poucas lâmpadas fracas, e o clima parecia pesado por causa da chuva fina que caía lá fora. Enquanto tomava café, ouviu uma conversa entre dois homens mais velhos falando sobre acidentes em determinados trechos da rodovia. Um deles comentou que havia lugares onde a estrada parecia puxar a mente da pessoa, principalmente durante longas madrugadas sozinho. O outro respondeu algo que fez o caminhoneiro sentir um arrepio imediato. Tem caminho que fica carregado, e tem presença que aparece justamente ali. Ele permaneceu em silêncio, ouvindo a conversa de longe. Pouco depois, um dos homens percebeu que ele estava atento demais e perguntou se já tinha passado por alguma experiência estranha na estrada. O caminhoneiro hesitou por alguns segundos, mas resolveu contar parte do que vinha acontecendo. Falou sobre as aparições, sobre a figura usando capa escura, sobre os acidentes evitados e sobre o nome que vinha ouvindo há meses, Homem da Capa de Veludo. Quando terminou, o ambiente da mesa ficou silencioso. Os dois homens trocaram um olhar rápido antes que um deles falasse em voz baixa. Nem todo mundo vê, mas quando vê, dificilmente esquece. O caminhoneiro perguntou diretamente se aquilo tinha relação com o Exu veludo. O homem demorou alguns segundos antes de responder. Disse que não podia afirmar o que outra pessoa viu ou sentiu, porque experiências espirituais eram individuais. Mas explicou que, dentro das tradições de matriz africana, Exu não era tratado como algo maligno, e sim como força ligada a caminhos, movimento, proteção e equilíbrio espiritual. Segundo ele, algumas pessoas interpretavam certas experiências da estrada através dessa imagem simbólica de um homem vestido de escuro observando silenciosamente determinados caminhos. Mas deixou claro, respeito é diferente de medo. Aquela frase ficou na cabeça do caminhoneiro durante o resto da viagem. Na madrugada seguinte, ele precisou atravessar novamente um trecho muito isolado da rodovia. Não havia quase nenhum veículo
na pista e a neblina cobria partes da estrada de forma irregular. O rádio permaneceu ligado o tempo inteiro. Mas, perto das 2 da manhã, o som começou a diminuir sozinho até virar apenas chiado. O caminhoneiro sentiu o coração acelerar imediatamente, porque já conhecia os sinais. Então aconteceu. Os faróis iluminaram algo parado mais à frente. A figura estava novamente no acostamento, imóvel, silenciosa. Mas dessa vez, havia algo diferente no ambiente. Segundo ele, o medo não veio da presença. Veio da estrada, porque alguns metros adiante, quase escondido pela neblina, havia um carro parado, atravessado parcialmente na pista, sem iluminação alguma. Se estivesse na velocidade habitual daquela rodovia, provavelmente só perceberia tarde demais. Ele freou imediatamente. O caminhão deslizou um pouco por causa da pista molhada, mas conseguiu parar antes da colisão. O motorista do carro estava desacordado no volante. O caminhoneiro chamou socorro e permaneceu no local até a chegada da ambulância. Mas durante todo aquele tempo, uma única coisa não saía da cabeça dele. A sensação de que, mais uma vez, tinha sido alertado antes do perigo aparecer. Horas depois, já amanhecendo, ele decidiu voltar sozinho até o trecho onde viu a figura pela última vez. Desceu do caminhão devagar e observou o acostamento em silêncio. Não havia ninguém. Nenhuma marca, nenhum sinal, mas o cheiro leve de terra molhada misturado com fumaça de charuto ainda. Parecia presente no ar frio daquela manhã. E naquele instante, pela primeira vez desde o começo de tudo, o caminhoneiro deixou de sentir apenas medo, porque no fundo começava a acreditar que aquela presença nunca esteve tentando assustá-lo. Os meses passaram, mas o caminhoneiro disse que nunca mais conseguiu olhar para a estrada da mesma forma. Algumas experiências perderam intensidade com o tempo, enquanto outras pareciam se tornar mais claras dentro da cabeça dele. O medo já não dominava como antes. O que permanecia era uma sensação constante de respeito por algo que ele sabia que jamais conseguiria explicar completamente. Segundo ele, houve uma última viagem que mudou de vez a maneira como enxergava tudo aquilo. Era uma madrugada extremamente fria, daquelas em que a neblina cobre boa parte da pista e transforma qualquer trecho da estrada em um corredor silencioso de escuridão. Ele contou que saiu tarde de um carregamento e já começou a viagem. Emocionalmente abalado depois de receber uma ligação complicada da família. Durante horas dirigiu quase sem pensar. O rádio ligado baixo, os olhos cansados e aquela sensação antiga de vazio acompanhando cada quilômetro da rodovia. Foi perto das 3 da manhã que o ambiente começou a mudar novamente. Primeiro veio o silêncio. Depois o rádio perdeu completamente o sinal. Então surgiu aquela sensação difícil de descrever, como se algo estivesse observando a estrada junto com ele. O caminhoneiro contou que respirou fundo e tentou manter a calma. Já tinha passado por aquilo antes, já conhecia os sinais. Mas naquela madrugada havia algo diferente. A sensação parecia mais forte, mais próxima. Os faróis cortavam a neblina com dificuldade quando ele viu a figura surgindo lentamente no acostamento. O homem da capa de veludo, imóvel, silencioso. A capa escura parecia ainda mais pesada sob a umidade da madrugada, absorvendo a pouca luz que alcançava aquele trecho da estrada. Não havia rosto visível. Apenas a presença parada observando o caminhão se aproximar lentamente. O caminhoneiro disse que dessa vez não sentiu pânico, sentiu tristeza. Uma tristeza profunda que vinha carregando fazia muito tempo e que nunca teve coragem de enfrentar de verdade. Naquele instante, todas as noites sem dormir, os problemas, o desgaste emocional e a sensação de estar perdido pareceram cair sobre ele de uma vez só. Então, aconteceu algo que ele nunca contou para quase ninguém. Segundo o áudio enviado ao canal, naquele momento ele começou a chorar sozinho dentro da cabine. Não por medo da figura, mas porque sentiu, pela primeira vez em anos, que precisava parar de fugir da própria vida. Ele reduziu a velocidade devagar enquanto passava pela presença parada na estrada. E no instante em que os faróis iluminaram completamente a figura,
Teve uma impressão rápida, quase impossível de explicar, como se alguém tivesse inclinado levemente a cabeça em direção ao caminhão. Não como ameaça, não como aviso, mas como reconhecimento silencioso. O caminhoneiro continuou dirigindo sem coragem de olhar imediatamente pelo retrovisor. O coração estava acelerado, mas ao mesmo tempo havia uma calma estranha tomando conta do ambiente dentro da cabine. Alguns quilômetros depois, ele decidiu parar em um acostamento seguro. Desligou o caminhão e ficou em silêncio, observando a madrugada pela janela. Foi então que percebeu uma coisa que o fez arrepiar imediatamente. Pela primeira vez em meses, aquele peso constante dentro do peito parecia menor. Como se alguma coisa tivesse finalmente se encerrado dentro dele. Dias depois, ele procurou ajuda para reorganizar a própria vida. Tentou se aproximar novamente da família, diminuiu as viagens excessivas e começou a cuidar da própria saúde emocional, algo que tinha abandonado fazia anos. As experiências na estrada diminuíram até praticamente desaparecer. O rádio nunca mais ligou sozinho. A sensação de presença nunca mais voltou da mesma forma. E o homem da capa de veludo nunca mais apareceu. No final do áudio enviado ao canal, o caminhoneiro disse uma última frase antes de encerrar a gravação. Uma frase falada com a voz baixa, quase como alguém que ainda tentava entender tudo aquilo. Talvez eu nunca saiba exatamente o que vi naquelas estradas, mas hoje eu entendo que nem toda presença vem para trazer medo. Algumas aparecem quando a pessoa está perto de se perder dela mesma. Depois disso, ele nunca mais mandou outra mensagem. Mas até hoje, entre caminhoneiros e viajantes noturnos, ainda existem histórias sobre estradas silenciosas onde certas presenças parecem surgir nos momentos mais difíceis da vida. E em muitas dessas histórias, o homem da capa de veludo continua sendo lembrado não como ameaça, mas como algo que aparece quando o caminho de alguém precisa desesperadamente mudar. O áudio terminou ali, sem música, sem despedida. Só o som fraco do motor do caminhão ligado ao fundo e alguns segundos de silêncio antes da gravação ser encerrada. Eu tentei entrar em contato novamente com ele depois disso, mas nunca obtive resposta. O número que enviou os relatos ficou fora de serviço poucas semanas depois, e nenhuma outra mensagem voltou a chegar. Mas o mais estranho aconteceu algum tempo depois da história começar a circular no canal. Outras pessoas passaram a mandar relatos parecidos. Motoristas, viajantes, gente que cruzava estradas durante a madrugada. Muitos descreviam sensações diferentes, experiências diferentes, mas quase todos falavam sobre o mesmo silêncio. Estranho em certos trechos da estrada. Um silêncio que parecia pesado, como se o ambiente inteiro estivesse observando alguma coisa junto com eles. Alguns diziam ter visto apenas uma sombra parada ao longe. Outros falavam de uma figura imóvel, usando algo parecido com uma capa escura. E alguns relatavam apenas uma sensação muito forte de terem sido desacelerados, antes de acidentes, brigas, decisões ruins ou momentos difíceis da vida. Em muitos desses relatos, principalmente entre pessoas ligadas à religião de matriz africana, aparecia novamente o nome Exu Veludo, sempre mencionado com respeito como entidade associada a caminhos, movimento, proteção espiritual e equilíbrio. Nunca como algo maligno, nunca como perseguição, mas como uma presença que algumas pessoas acreditam surgir em momentos em que a vida da pessoa parece sair dos trilhos. E talvez seja justamente isso que torna essa história tão difícil de esquecer. Porque o mais assustador não era a figura na estrada, nem o silêncio, nem as aparições durante a madrugada. Era perceber que, em todos os relatos, o homem da capa de veludo parecia surgir exatamente quando alguém estava prestes a se perder completamente. Como se certas estradas não cruzassem apenas cidades, mas também partes quebradas da mente, do medo e da alma de quem viaja sozinho durante a noite. E talvez por isso tanta gente prefira não falar sobre o assunto, porque algumas experiências não deixam marcas físicas, deixam marcas dentro da pessoa. Até hoje, sempre que leio mensagens sobre estradas vazias, rádios falhando e presenças silenciosas, observando no escuro,
Eu lembro da última frase daquele caminhoneiro. Uma frase simples, mas que nunca saiu da minha cabeça. Tem coisa na estrada que não aparece para todo mundo. Mas quando aparece, é porque o caminho da pessoa precisava mudar.